Abre nossos olhos, Senhor, para que possamos ver o Senhor em tudo. Amém? Observamos mais uma vez nessa passagem bíblica o homem se voltando a cultuar outros deuses, né? Após um tempo com o Senhor, após o Senhor o fazer se acender, né? No intuito de levar o seu sacerdócio e de levar o povo, né? Reinando sobre eles, mas com sabedoria ia admoestando, né, o povo. E depois de um tempo nós vemos ou o sacerdócio, ou um juiz, né, ou um rei se voltando para outros deuses. E a pergunta, né, por que isso acontece? Interessante que nós vemos que mesmo Adão tinha um relacionamento com o Senhor, que conta que o Senhor descia, né, até o paraíso e andava, né, caminhava pelo paraíso com ele. Então tinha um relacionamento, né, com ele, e mesmo assim ele sentia-se só. Portanto que o Senhor viu que não era bom, né, que o homem fosse só. Então isso nos faz perceber que é um sentimento de necessidade, né, do ser humano de ter algo para que ele se sinta representado, para que ele sinta mais próximo dele, né? E o ídolo nada mais é que isso, algo que ele sente, que pode apalpar, mesmo que é fictício, mas ele sente, infelizmente, essa necessidade. Porque durante os relatos todos, os estudos que fizemos até aqui, nós vemos o tempo todo o homem se voltando, né? Ora, de tempos em tempos, o homem se voltando contra o Senhor, né? Deus, e acabando por seguir outros deuses, cultuar, né, outros deuses. Em 1 Reis 13, de 1 a 3, nós temos aqui, ó, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes, dos altos que queimam sobre ti incenso, e o osso humano se queimará sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Então temos um profeta que fala, né, ao rei Jeroboão, e ele fala ao rei Jeroboão, né, o que sucederia, o mal que sucederia a ele por agir mal, né, por adorar, né, ter ídolos, idolatrar, né, a outros deuses que não era o Senhor. Mas ao invés de retratar-se, o que nós fazemos, nós humanos, né? O intuito nosso é resistir no que é nos dito e persistir no nosso erro. Veja em 1 Reis 13, de 4 a 6. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendeu contra o homem de Deus secou e não podia recolher. Então, ao invés, né, de retratar-se, ele ainda queria ir contra o homem, né? E diz aqui: o altar se fendeu e a cinza se derramou no altar.
segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Então nós vemos aqui também que Jeroboão, né, que o Senhor falara através de um profeta que ele reinaria, ele servo, né, de Salomão, agora ele fala, né, pede ao seu Deus, quer dizer, ele não tinha esse Deus como o Deus dele, né? Em 1 Reis 13, de 11 a 19, nós vemos que o Senhor, ele instruiu, né, ao profeta, esse profeta que foi, né, até Jeroboão, para ele não comer nada naquela cidade. Essa passagem é muito interessante porque nós vemos que mesmo homens, né, que têm o Senhor como Deus, que são profetas, eles não estão, vamos dizer, eles não estão livres, né, de cometer equívocos. Então, olha o que acontece. Em 1 Reis 13, do versículo 11 ao 19. O Senhor instruiu a esse profeta para, ao levar a palavra a Jeroboão, ele não comer nada naquela cidade e nem voltar pelo caminho que ele tinha ido a ela. Mas um outro profeta, mais velho, né, da cidade, ao ser contado pelos seus filhos o que acontecera, né, o que ocorrera, o que ele faz? Ele vai e pergunta para eles, né, por qual caminho que aquele profeta tinha ido. E ele vai atrás dele, procura, encontra e mente. O que prova também que não é só porque o Senhor usara. Antes eu achava, mas aquela pessoa, eu já vi ela sendo usada e hoje ela está, né, fazendo aquele ato ali que não honra o Senhor. Será que ela é de Deus mesmo? Pode acontecer de Deus usá-la, porque nenhum de nós somos perfeitos, e depois ela voltar-se contra o Senhor. Ou ela cometer algum equívoco, ou ela falhar. E esse profeta aqui, ele mente, né? E convence o profeta que levou a palavra a Jeroboão, né, a voltar com ele. Fala, olha, volta comigo, o Senhor, né, me deu a palavra falando para você voltar e comer na minha casa. Então quer dizer, ele mente. Já que o Senhor falara com o profeta o que fazer, né, dar a palavra a Jeroboão e voltar, esse profeta procura, encontra ele na estrada, outra estrada que ele tinha seguido de volta, né, como tinha sido instruído, e convence ele a voltar e comer na sua casa. Porém, estando ele ainda a comer, o Senhor trouxe agora a palavra através desse profeta mais velho, né, que convenceu o outro, apesar do Senhor disser para ele para não comer naquela cidade, né, e nem voltar pela mesma estrada. Ele convence ele a voltar, e após ele voltar, ele está comendo ali ainda. Esse profeta fala com eles, né? Ele prediz que ele morreria por ter desobedecido e voltado à cidade. Vejamos em 1 Reis 13, de 23 a 24, depois de o profeta, a quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento, foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava, né? Então, nós vemos aqui em 1 Reis 13, 25, 26 ainda, eis que os homens passavam e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram, né, a cidade onde o profeta velho habitava. Você já disse, né? Aí no 26, ouvindo o profeta, o que fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão.
que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então quer dizer, este mesmo que mentiu e fez o homem voltar e comer do pão, também sendo profeta, né? Ele agora reconhece que ele era homem de Deus e que acontecera com ele o que o Senhor dissera a ele próprio. Então você vê que era como se fosse uma guerra de profetas, né? Então isso é para provar que por mais ungido que o ser humano seja, a resposta final vem do Senhor, sempre, e nunca do homem. Então, nós não devemos confiar, como diz, né? Maldito o homem que confia no outro. Nós devemos confiar somente no Senhor, porque o Senhor tem todos os desígnios de todas as coisas. Né? E conta-se ainda, né, que o profeta velho, como eu disse aqui, né, ele, ao saber do sucedido agora, foi e pegou o cadáver do profeta morto e sepultou-o, instruiu os seus filhos que quando morresse colocasse seus ossos, os ossos dele, né, do profeta mais velho, ele disse aos seus filhos para colocar os ossos junto aos ossos do profeta que havia acontecido isso com ele. Porque, como diz em 1 Reis 13, 32, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Mesmo após tudo ocorrido, né, o rei Jeroboão, você acha que ele desiste do pecado, dos cultos a outros deuses? Não. Em 1 Reis 13, de 33 a 34, temos aqui, ó, que depois dessas coisas todas, Jeroboão ainda não deixou o mau caminho, antes de, entre o povo, tornou a construir sacerdotes para lugares altos, a quem queria, consagrava para sacerdotes nos lugares altos, e isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Em 1 Reis 14, nós temos Jeroboão persistindo no erro e o mal lhe alcançando, né? Com o filho que adoece. E Jeroboão envia agora a sua mulher a ter com o profeta Aias, que tinha profetizado que ele reinaria. Então, o profeta Aias profetiza que ele reinaria, ele, passado o tempo, esquece totalmente desse profeta, e os profetas viviam, né, de doações praticamente, né? Mas ele era esquecido. Agora não, agora ele recolhe pão, recolhe todo vamos dizer assim, algumas coisas que agradaria o profeta, manda a mulher levar o profeta, coisa que ele não fizera nem quando rei, né? E pede ele para falar através a ela, né, o que lhe sucederia. Quer dizer, recorrendo, né, agora diante do problema. No versículo 5 de 1 Reis 14, o Senhor diz o que seria, né, o que faria a ela. Porém o Senhor diz, na verdade ele disse, né, a Aias o que falar com ela. Porém o Senhor disse a Aias, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho que está doente. Assim lhe falará, porque ao entrar fingirá ser outra pessoa. Então ela iria vir a ele, ia fingir se passar, né, por outra pessoa, e o Senhor instruía ali como que ele falaria a ela. Em 1 Reis 14, de 6 a 11, nós vimos aqui, ó, ouvindo Aias o ruído de seus pés quando ela entrava pela porta, disse, entra, mulher de Jeroboão, porque finges assim, pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel. E tirei o reino da casa de Davi, entreguei, e tu não fostes como Davi, meu servo, que guardou o meu mandamento e andou após mim, de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens e fundição para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão
todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravos como livres, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Interessante que em 1 Reis 14, 11 agora, nós vemos porque, mesmo apesar de Jeroboão ter sucedido dessa forma, o Senhor, ele havia o ungido rei, né? Fala aqui, ó, quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. E no 12 ele fala, tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa, quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Então, em 1 Reis 14, 13, vemos porque, né, o desígnio, mesmo Jeroboão declinando para o mal, o Senhor achava nele algo de bom. Em 1 Reis 14, 13, que é o versículo, olha, todo Israel pranteará a morte do menino, né, e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Então nós vemos que mesmo diante de tudo, Deus, ele tinha algum desígnio, né, alguma coisa de Jeroboão que ele ainda tinha designado ele para rei, né, porque tinha alguma coisa nele que o Senhor agradava. Então, porém, né, as consequências do pecado foram desastrosas. Em 1 Reis 14, de 15 a 17, nós temos aqui que também o Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita na água. Arrancará Israel dessa boa terra que dera a seus pais e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os teus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonara Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelo que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino, como o profeta dissera, né? Temos o fim de Jeroboão em 1 Reis 14, 19 e 20, que diz aqui, quanto ao mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o seu filho Nadab, né, passou a reinar em seu lugar, mas ele morreu. O preceito, quanto, né, mais for lhe dado, né, o preceito é o seguinte, quanto mais lhe for dado, e ele ficou com 10 tribos, e Roboão, filho de Salomão, só uma, né? Então, quanto mais lhe for dado, mais será lhe cobrado. Então, quando você quiser algo, quando você quiser mais bênção, mais unção, ou poder mesmo nessa terra, você tem que tomar cuidado, porque quanto mais, né, lhe for dado, mais será, né, lhe exigido. Então, nada nessa terra é, né, de graça. Então, tudo tem um preço. Em 1 Reis 14, de 21 a 24, vemos que Roboão também, apesar de ficar apenas com o rei, não foi lhe dado tanto quanto Jeroboão, mas mesmo assim ele não fizera diferente em Judá. Também o mal lhe sucede, né? Em 1 Reis 14, de 21 a 24, nós vemos aqui, ó, Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá de 41 anos de idade, era Roboão quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. Naamã era o nome de sua mãe, Amonita. Naamã Então, fez Judá o que era mal perante o Senhor, no versículo 22, né? Do capítulo 14 de 1 Reis, fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, provocou a zelo, mais do que fizeram os seus pais.
Então nós vemos que ele também agira mal. E o mal também lhe sucedeu. Em 1 Reis 14, de 25 a 26, nós vemos aqui, ó. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Então, 12, 21, 24. Então, nós vemos que ele sucederá mal e as consequências veio como veio para Jeroboão, veio para Roboão também. Apesar de ser filho de Davi, mas isso não imputou por justiça, né, a favor dele. Em 1 Reis 14, de 29 a 31, nós temos aqui que quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias, quer dizer, o servo designado para ficar sobre 10 tribos e Roboão, filho de Salomão, ficaram só sobre Judá. Eles guerrearam o tempo todo da vida deles. Talvez eles perderam muito tempo, um com medo do outro, né? E principalmente Jeroboão, que deveria, né, falar, olha, se o Senhor falou que eu vou reinar sobre as 10 tribos, eu vou reinar e pronto, acabou. Mas não, ele ficou tanto com medo e tanto naquela disputa com Roboão que acabou, né, que sucedeu mal para os dois, né? E eles acabaram vindo a adorar outros deuses no intuito, né, de que fosse favorável a eles, porque eles sabiam que o povo, né, sempre tem essa necessidade de buscar algo que esteja mais apalpável, porque o Senhor, ele não fala o tempo todo, e às vezes o silêncio dele é a melhor resposta, mas nós temos que ter paz de espírito, né, para nós percebermos ele em todas as coisas e termos paciência, né, para que no dia que ele achar melhor, ele designará, né, o que é melhor para fazermos. Temos que ter essa paz, né, para que consigamos ouvi-lo. E isso é difícil mesmo. Até o profeta Elias, quando fugiu, né, nós vamos ver futuramente, de Jezebel, ele também ele teve dificuldade em ouvir o Senhor. Fala que ele passou 3 vezes, só na terceira vez, numa brisa leve, ele o percebeu que era o Senhor, né? Então podemos ver que todos os sacerdotes, juízes e reis, por serem homens, né, de natureza imperfeita, vieram a falhar. Mas eu tenho uma coisa boa para dizer: o Senhor nunca falha. Amém?